Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar sobre a Lei Complementar 123, que foi alterada pela Lei Complementar 147, que tratam dos benefícios, relacionados às micro e pequenas empresas. Já na Lei 8666 havia, ou melhor, há um dispositivo falando de um tratamento diferenciado que deve ser dispensado às micro e pequenas empresas no nosso país. Então veio a Lei Complementar 123, posteriormente alterada pela 147, e especificou que tipo de tratamento seria esse. Então eu divido, pessoal, esse tratamento em três possibilidades, em três tratamentos diferentes. O primeiro é que diz respeito à regularização tardia, tá? O que vem a ser essa regularização tardia? Tanto nas modalidades da 8666 quanto na 10.520, que é a lei do pregão, as microempresas e empresas de pequeno porte têm a possibilidade de regularizar a sua habilitação tardiamente. Como que isso funciona? Nos documentos habilitatórios no momento da sessão pública devem ser apresentados todos eles com relação a certidões de regularidade fiscal e trabalhista. Então, todas devem ser apresentadas, ainda que apresentem algum problema de regularidade. Em essa empresa sendo vencedora, abre-se então um prazo para a regularização dessa pendência, que pode ser apenas de caráter fiscal ou trabalhista, tá? Bom, em não regularizando, o que pode vir a acontecer com essa empresa? Ela pode sofrer penalidade, tá? Das mais diversas, conforme a legislação aponta. Pode sofrer penalidade também quando irregularmente declara-se, como microempresa ou empresa de pequeno porte em não sendo, também pode sofrer penalidade. No caso de não regularização no prazo legal, esse prazo pode até ser estendido, por igual período a critério da administração pública, mas em não fazendo poderá incorrer então em multa, em sanções, conforme tiver previsto no edital, e chama-se então o segundo concorrente para prosseguir com o processo licitatório normalmente. A segunda forma que eu digo para vocês são preferências, que preferências que seriam essas? Nós temos três tipos de preferência que a lei aponta. A licitação exclusiva, que para itens de até R$80 mil, a licitação é exclusiva para MEPP. Pessoal, itens, tá? Não é a licitação total que tem que dar R$80 mil. O item até R$80 mil, a licitação é exclusiva para MEPP. Itens divisíveis acima de R$80 mil, a licitação deverá ter uma cota reservada de 25% daquele item para MEPP e os outros 75% para ampla concorrência. E ainda tem a possibilidade de subcontratação nos processos de obras e de serviços de engenharia. Qual que é o detalhe aqui nas preferências, pessoal? Para licitação exclusiva e cota reservada, a lei fala que a administração pública deverá. Então, é obrigatório que assim o seja. Já com relação à subcontratação, a letra da lei é poderá. Então, é uma faculdade que a administração utiliza se ela quiser, tá? A terceira forma de diferenciação para MEPP diz respeito a critérios de desempate. Quais seriam esses critérios de desempate? São dois: o empate ficto. Esse empate ficto poderá acontecer em qualquer modalidade licitatória, tá? Quando então eu tenho nas modalidades da 8666, o empate ficto é até 10%, no pregão até 5%. Como que é isso? Que empate é esse? O primeiro colocado venceu por um valor X,
não é MEPP, o segundo colocado, ou terceiro ou quarto, está dentro de uma margem de 10% nas modalidades 8666 ou 5% no pregão. Então, eu tenho aí, nesse caso, um empate ficto. O que acontece? O pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação, a depender da modalidade, convoca esse segundo colocado, ou terceiro ou quarto, para o desempate. Esse desempate enquanto o desempate não tem, a lei não trata do valor mínimo, ou seja, desempatou, ele é o vencedor daquele item, tá? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu tenho dentro da margem ali de 5% do pregão, o segundo, o terceiro e o quarto colocados, os quatro, né? 3 licitantes, né? Até o quarto lugar, MEPP. O primeiro não é, tá? O primeiro é uma empresa comum que não é MEPP. Eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Eu não tenho que fazer um leilão entre eles, não é assim. Oportuniza o desempate para a primeira, ou melhor dizendo, para a segunda colocada. Se ela desempatar, o item já é dela, é a vencedora, acabou o processo. Não quis desempatar aquela segunda colocada, o pregoeiro vai ofertar a terceira, se não quis ofertar a quarta. Entre elas não tem um pregão. Eu preciso, né, o pregoeiro precisa obedecer à ordem de classificação, tá? E existe um outro critério de desempate que nós chamamos de preferência local ou regional. Para aquelas empresas sediadas na localidade, na cidade que está realizando a licitação, ou regionalmente. Regionalmente, o município deverá dispor do que ele entende como regional, tá? Se é uma região ali, por exemplo, a região da Costa Leste, a região compreendida ali pelo consórcio, por exemplo, do Sidecol, uma região, ou se regionalmente para ele é o estado de Mato Grosso do Sul. Nesses casos, o percentual vai a 10%, tá? Independente da modalidade. Então, eu tenho uma licitação onde houve um empate ficto em 10% entre uma empresa que até é ME, tá? Em primeiro lugar, e uma segunda que é ME ou EPP, mas está sediada naquela cidade, naquela localidade, e aquele edital fez a previsão da preferência local ou regional. Então, eu preciso ofertar a possibilidade de desempate para aquela empresa sediada local ou regionalmente, como critério de desempate. Não existe licitação exclusiva para preferência local ou regional. O que existe é um critério de desempate apenas. Pessoal, com relação ao primeiro item que a gente tratou, que é a regularização tardia, eu sempre vou aplicar, independente até de estar previsto no meu edital ou não. Já tem entendimento dos tribunais mencionando que mesmo quando não está previsto, ainda assim eu preciso oportunizar a regularização tardia para MEPP. Com relação às outras duas formas de benefício, que são preferência e critério de desempate, neste caso poderá o ente público não aplicar. Em quais situações? Primeiro, se não houver empresas sediadas local ou regionalmente competitivas para aquele objeto, ou se não for vantajoso para a administração pública. Óbvio que tudo isso precisa estar materializado no processo administrativo para que não haja uma adoção irregular, né, da formalidade ali na licitação. Ou seja, você está deixando de aplicar, seja de preferência, seja de critério de desempate, quando assim o deveria fazer. Então, desde que não haja 3 fornecedores competitivos locais ou não é vantajoso para a administração pública, eu simplesmente não preciso aplicar, tá bom?
Espero ter contribuído, porque essa temática da Lei Complementar 123 é bem complexa, tem muitos questionamentos diariamente aqui no meu WhatsApp, nas nossas redes sociais, então espero ter contribuído. Um abraço.